O pessoal está entrando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esperar a doutora Flávia entrar. Boa tarde, Regina, Tamara. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Roseni, José Luiz, Camila. Ficou só assim. Oi, boa Doutora tarde. Flávia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e a senhora? Tudo bom? Tudo jóia também. Prazer conhecer a senhora. Nós só É, havíamos conversado por mensagem, né? só por fotos, né? Por fotos, é verdade. Só por mensagem se vendo por foto. Não, O mas pessoal tá entrando. vai ter oportunidade ainda de nos conhecer pessoalmente, Vai, vamos nos conhecer sim, com certeza. né? Com O pessoal tá certeza. entrando. Boa tarde, pessoal. Janine, Fabrício, Aline. Sejam bem-vindos, então. Vamos dar início. Bem-vindos, bem-vindas, senhoras, os consumidores, os advogados que estão entrando e o pessoal que vai assistir essa live também depois, que vai ficar gravada. De antemão, eu já quero agradecer a presença da senhora por ter aceitado tão prontamente o nosso pedido, o nosso convite, na verdade, né? Sua disponibilidade em participar, em ajudar, em divulgar. Eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ser muito enriquecedor, tanto assim para os consumidores, como para os advogados, para a sociedade em geral. E então já fica aqui os meus agradecimentos em nome do Instituto Defesa Coletiva, doutora. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Essas oportunidades são sempre boas, né, para a gente não só, né, conhecer e fazer, né, essa ponte aí para o conhecimento que a gente precisa, mas também para divulgar, né, o trabalho do juizado especial, que nesse tempo de pandemia mudou completamente, né, está fora do normal. Então é bom que a gente possa ter oportunidade de informar isso, né, para as pessoas. É muito bom isso. É verdade. Assim, muitas pessoas normalmente não já conhecem o juizado especial, mas não sabem bem como que funciona, né? Então, assim, o tema do nosso papo de hoje é essa atuação dos juizados especiais no período de pandemia, mas exatamente por conta disso, antes de nós adentrarmos nesse assunto, eu acho que seria importante, de repente, a gente falar um pouquinho sobre como funciona o sistema dos juizados especiais, porque a nossa live é voltada para o público em geral. Então, tem consumidores também que nos assistem que sabem da existência dos juizados especiais, muitos até falam pequenas causas, né? Pequenas... Ainda ouço muito aqui falando isso. Mas eles não sabem como funciona, atendimento, o que é o sistema dos juizados especiais. Então, a senhora pode começar falando um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, com certeza. Bom, pensando então, colocando só que nós estamos voltados para o consumidor, né? Então, vou Isso. falar do lado do consumidor, deixar a outra parte do juizado, né? Eu acho que começou a travar um pouquinho. Eu coloquei. Travou? Tá no modo avião, que coisa mais engraçada. Tá no Wi-Fi, mas é normal. Acontece. Internet é complicado. Aqui que deve estar. Peraí, deixa eu colocar. Deve ser por causa Enquanto isso, do pessoal, se relógio. vocês tiverem perguntas, vocês podem mandando aqui embaixo ou no direct. Enquanto a gente vai falando aqui no final, a gente responde. Pode falar. Tá. Então, vamos lá. Com relação ao consumidor, né, o juizado especial, como você falou, algumas pessoas chamam de pequenas causas, mas não é bem assim, né? O juizado de pequenas causas existiu antes da existência do juizado especial. Né? O juizado especial ele é baseado na lei 9.099, de 1995, então ele não é tão novo assim. Né? Nós já temos vários anos aí, 25 anos 25 anos, de utilização do juizado. E a questão do consumidor, a grande importância, né, para o juizado, e realmente no juizado civil o nosso volume maior são de causas que têm a ver com o consumidor, né, com o Código de Defesa do Consumidor. A grande importância deles são porque lá nós julgamos aquelas causas onde tem menor complexidade, digamos assim.
e que o valor da causa, né? Quer dizer, a pessoa vai reclamar alguma coisa, o que for, ela não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Então, realmente são Salários aquelas mínimos hoje eu acho que tá, eu até anotei aqui, acho que para quem não sabe, acho que é aproximadamente R$ 41.000. por aí, 41.800 por aí, né? mais ou menos isso. Aham. E então, assim, é o máximo do valor que você pode reclamar perante os juizados, né? E lembrando que na causa do consumidor nós estamos falando só daquelas causas onde tem algum problema de ou com o produto que você comprou que está com defeito, alguma coisa, né, com relação às companhias aéreas, telefônicas, serviço, tudo isso que tem algum problema estando a pessoa como consumidor, né? Ele consumiu aquele produto ou serviço, ele pode reclamar. E a grande vantagem do juizado, né, para as partes, né, é que até 20 salários mínimos, né, se você for reclamar até 20 salários mínimos, ele não precisa de advogado. Ele pode reclamar sozinho, ele pode pleitear, né, a reparação daquele dano sem a necessidade de contratar um advogado, né? Justamente pensando nessa questão do valor, né? Se o valor é pequeno, se você ainda vai contratar advogado e tudo, às vezes nem compensaria, talvez, pleitear aquele valor, né? Sim. E aí de até 20, de 20 até 40, aí sim é necessário a contratação de advogado. E outra vantagem que nós temos no juizado é que nesse primeiro, né, até a sentença, né, na primeira instância que a gente fala, se não houver recurso, não tem custos processuais. Então, realmente é uma justiça barata para quem quer reclamar, né, e tem possibilidade de fazê-lo de uma forma mais rápida. Sim. Então, sintetizando, são demandas de competência dos juizados especiais. A pessoa, o consumidor que estiver nos assistindo, se ele tiver uma causa no valor de até 40 salários mínimos, e também tem algumas outras que não estão relacionadas ao consumo, como aquelas ações Isso. possessórias, né? E Nós muito despejo para uso próprio. para uso próprio e temos a questão da fazenda pública também, né? Questão de medicamento, problema até com plano de saúde ou com o SUS, alguma coisa assim nesse sentido, também pode ser reclamada no juizado. Só lembrando que na fazenda pública, né, nesses casos, o valor da causa é até 60 salários. Ah, é um pouquinho maior, então. É, Sim, e só para deixar elucidar aqui algumas causas que não podem ser de competência dos juizados especiais, porque às vezes a pessoa pensa, agora não olhando o lado do consumidor, mas o lado do cidadão. Ah, um acidente de trabalho que às vezes até 40 salários mínimos, então eu posso me direcionar até os juizados especiais. não, A Lei é, 9.099 deixa clara o que não é de competência do juizado especial, não é isso? Que não tem isso, é. de competência. Você não pode mandar de segurança, desapropriação, demarcação, ação populares. Tem vários tipos de ações que não Alimentos podem, né? também, né? São as que elas pensar as mais complexas, né? Que depende de uma prova pericial. Toda vez que você precisa de uma prova pericial, mesmo na questão do consumidor, se for é bom ressaltar, se precisar de uma perícia para constatar alguma coisa, né? Algum defeito, o que for, não pode também ser no juizado, porque no juizado não se faz perícias. Sim, entendi. Então, o consumidor que tem uma demanda, ou cidadão mesmo, vamos falar um pouco assim mais geral, cidadão que tem uma demanda que se encaixe dentro dessa competência dos juizados especiais, a senhora já falou um pouquinho, né? Mas aí como que fica o acesso ao sistema dos juizados especiais? Vamos dizer assim, com advogado, até 40 salários mínimos, e sem advogado, até 20 salários mínimos. Como que a pessoa faz para conseguir ingressar com essa ação de até 20 salários mínimos? Bom, a gente tem que pensar assim, primeiro que todo o processo do juizado, ele é eletrônico, ele é através do PJE. Né? Nós estamos hoje todo com processo PJE, independente do valor da causa. Então, quando é o advogado que vai distribuir essa ação, ele vai distribuir normalmente, como ele distribui no PJE, é o próprio advogado que distribui e vai para um dos juízes do juizado. Né? E o juiz vai analisar o pedido. Lembrando que sempre que distribui, é marcada uma audiência de conciliação. O primeiro passo, né, do que vai acontecer numa ação, né, dentro do juizado, são as audiências de conciliação, porque o juizado ele sempre visa conseguir uma conciliação, né? O juizado ele é quase sinônimo de conciliação, né? A gente sempre tenta uma conciliação, a finalidade dele maior é isso. A finalidade é conciliar, né?
É conciliar. Se não for possível, aí vai o processo prossegue e vai ser proferida uma sentença. Mas, inicialmente, a gente tenta sempre conciliar. E até 20 salários mínimos, a pessoa, para poder fazer essa petição inicial, né? Como assim, como que ela vai fazer isso sozinha, ou ela não vai saber escrever, tem esses, né, problemas todos. Então, o que nós temos? O próprio juizado, a própria justiça tem um serviço que vai auxiliá-la a fazer isso, sabe? Ela chama termação. E aqui em Belo Horizonte, né, nós estamos falando de Belo Horizonte a termação funciona na rua Curitiba, lá embaixo, próximo lá mais perto da Afonso Pena. E lá é só a termação, então todo mundo que quer reclamar, que quer entrar com uma ação no juizado, até antes da pandemia, ele procurava lá na rua Curitiba e fazia, lá ele era todo orientado quais os documentos que ele tinha que levar, né? Além, de lógico, do documento pessoal, do endereço, quais os documentos que seriam, em tese, importantes para aquela ação, né? Para poder provar aquilo que ele está falando. Então, ele ia até a rua Curitiba e lá era orientado e depois faziam a termação e o próprio servidor do juizado faria a distribuição. Iria para algum juiz e, da mesma forma, marcaria uma audiência inicial também, né? Mas, agora, com relação à pandemia, como veio, de repente, nós paramos de poder atender presencialmente, e lembrando, o tribunal suspendeu o expediente presencial até o dia 15 de julho agora, né? Está suspenso em razão do número de aumento de casos aqui em Belo Horizonte. Nós começamos, já tem um mês, a fazer o atendimento também na termação de forma virtual. Então, hoje, a pessoa que tem uma demanda que queira fazer essa termação, ela pode ou mandar um e-mail para o tribunal, para nós, lá para a nossa termação, né? Depois a gente podia até deixar linkado esses. Sim, Né, a senhora sabe qual que é o e-mail, depois eu pego o e-mail e a gente já coloca nos tá, comentários, só mesmo que já tenha falando, salvo. atendimento.curitiba@tjmg.jus.br. Mas depois eu te passo direitinho. E tem também através do site. Se a pessoa for no site do Tribunal de Justiça, na hora que você entrar, em cima, tem um íconezinho da Covid-19. Ele até tem um desenho verde. A pessoa clica ali, aí depois que ele clica ali, tem assim, perguntas frequentes. Clica na perguntas frequentes, na número 13, tem lá um outro link que vai direto para poder fazer tem me fala, uma folha, vai ter abrir um formulário para ele vai digitar, vai escrever o que quer escrever e depois alguém da termação vai entrar em contato com ele, tanto através desse e-mail ou dessa forma pelo site. Alguém da termação, algum servidor ou estagiário vai entrar em contato com essa pessoa para esclarecer o que precisa fazer, o que não precisa, né? Até saber se é caso de competência nossa, se não é. Tudo isso é olhado, né? Feito uma triagem que a gente fala e mostrado para a pessoa o que precisa. Os documentos, ela pode mandar tudo por e-mail ou pelo WhatsApp, que o próprio servidor vai colocar isso no processo, no PJE, e vai distribuir a ação. Então, nós estamos fazendo esse atendimento, né, tanto da termação quanto ao atendimento às partes também, só aproveitando a oportunidade, porque nos processos que já estão em tramitação e que as partes queiram se manifestar, elas podem fazer da mesma forma. O e-mail é diferente, é gesp.atendimento.tjmg.jus.br e no site é a mesma coisa, a mesma forma de acionar o formulário. Lá vai ter a termação ou atendimento às partes. E lembrando que isso só está valendo para Belo Horizonte, por enquanto. Sim, é importante destacar isso mesmo. É. Então, quando a pessoa faz a termação, já adentrando agora, já estamos entrando no nosso tema do funcionamento dos visados no período de pandemia. Depois que faz essa triagem, eu até cheguei de curiosidade a entrar no site do TJ para ver como funciona, e eu vi que tem lá os campos que a pessoa descreve a manifestação, os pedidos, e depois que tem essa parte, então o servidor entra em contato, e como que as pessoas, o consumidor no caso, né, o cidadão fica sabendo da designação da audiência? Porque aí, se for realmente o caso de entrar com uma ação, eles vão entrar em contato, enviar a documentação, e aí como se dá isso?
as intimações, vamos dizer assim? As intimações são todas feitas ou através pode ser pelo telefone, nós estamos fazendo, telefone, correio ou até o WhatsApp. Porque se a pessoa autorizar que pode ser intimada pelo WhatsApp e fornecendo o número do telefone que tem o WhatsApp, né? E tem algumas condições, como ter aquele vizinho ficar azul, né? Tudo isso, a gente pode fazer as intimações também pelo WhatsApp. Então, pode ser por telefone, WhatsApp ou correio, que é o que a gente está podendo fazer atualmente, né? Por causa da questão da não presencial, né? O oficial de justiça complica um pouquinho mais só em casos urgentes que nós estamos usando. Uhum. Não tem como utilizar isso para casos que não são urgentes. E aí a audiência também das afirmações já ficam designadas na hora e a intimação ocorre informando o número do processo, Na mesma, a audiência. quando ele for intimado, quando ele ficar sabendo da distribuição, ele já vai saber do horário da audiência. Se por um acaso essa audiência for o horário dessa audiência for alterado e está acontecendo isso, por quê? Porque eles estão ainda, como é processo eletrônico, ele está marcando ainda numa pauta antiga, que era presencial. E nós estamos fazendo um outro tipo de pauta para a audiência virtual. Então, essa audiência vai ser remarcada, mas a pessoa vai ser intimada do dia e hora de audiência, tudo certinho, inclusive avisando que é audiência virtual, qual é a plataforma que é usada. Nós usamos a plataforma que o CNJ disponibiliza, que é o Webex da Cisco, e ele vai receber todas as informações de como acessar, como é que vai receber o convite para entrar no dia e hora da audiência, né? Ele vai entrar na plataforma, vai ter todo o acesso, pode, se quiser juntar documento, tudo isso é possível fazer no dia, durante a audiência, ou pode pedir prazo e juntar logo depois também. E se for sem advogado, a juntada vai ser feita também por esse atendimento às partes que eu te falei. E qual é a opinião da senhora? Assim, o TJ já tinha, eu não me recordo se a senhora falou, peço perdão, já tinha essa termação online? A opinião da senhora é que vai continuar tendo depois que passar também esse Não, período de pandemia? não. Tá dando certo? Qual que é a sua opinião? Não tinha, não. Nossa, tudo era só presencial. Tanto as audiências quanto os atendimentos e a termação, a gente só fazia na versão, né, digamos assim, presencial. Uhum. Com a pandemia, nós tivemos que inventar e reinventar, né? Sim. Então, nós pensamos nessa hipótese do atendimento virtual. E fizemos até como experiência, né? Começamos mais ou menos, nós começamos no dia 18 do mês passado, como experiência só para aquelas pessoas que estão ligando, perguntando, mesmo porque os processos que não têm advogado estão com prazos suspensos. Mas nada impede que a pessoa queira juntar alguma coisa, e já até para adiantar e tudo, não tem problema. Né? Não pode correr um prazo de uma contestação, um prazo de uma defesa, um prazo do recurso, não está correndo. Mas alguma coisa do processo pode tramitar. E é até bom que as partes já procurem, né? Porque quando voltar ao presencial vai ser meio complicado. Mas a senhora acha que Aí nós começamos um teste. Ah, sim. Vai o presencial, mas eu não acho que a gente volta no presencial, só presencial, não. Pela experiência que a gente desse último mês, só para você ter uma ideia, sem anúncio, sem fazer propaganda nenhuma que está fazendo isso, e com os processos suspensos, quer dizer, não tem ninguém sendo intimado de prazo, de nada, nós já atingimos quase 1/5 do nosso atendimento diário, que era do presencial. Uhum. Né? Quer dizer, isso é para nós que estamos começando, como experiência, e até a demora hoje, né? No princípio demorava mais para conseguir fazer o atendimento, hoje já está bem melhor, mas nós estamos, assim, com um número de atendimento. Com ritmo, né? Com força total. Começando pequenininho, com pouca gente fazendo. Hoje nós temos, por exemplo, no atendimento às partes, nós já estamos atendendo a média de 50 pessoas por dia. Nossa, um fluxo bom. 50, 60 pessoas, e o nosso atendimento é de 280 a 300 quando era presencial. Então, assim, já está, né? Assim, isso sem anúncio, né? Só as pessoas que ligam, com a divulgação. A gente percebe que a última semana, por exemplo, aumentou muito. Esse número aumentou muito nessas 2 últimas semanas. E a termação também foi um número muito grande.
Nós já termamos, nesse mês, nós já terminamos 350 processos. Nossa, é um número grande. Entendeu? E geralmente quando estava na É um pandemia era quinto, um quase quanto? um quinto do que a gente aterma normalmente, né, num mês. Mas eu acho que foi, quer dizer, está mostrando que funciona. E tudo que funciona continua, né? Se funciona a coisa, vai continuar. Eu acho, na verdade, assim, eu vejo como quase que o futuro. Isso, né? Não tem como a gente fugir mais dessa realidade Não, virtual. não. E eu, na minha opinião, não sei se a senhora concorda, isso tem tudo a ver com os princípios dos juizados especiais, assim, da economia Tudo. processual. Celeridade, né? E toda forma de intimação que a pessoa, que você consiga intimar que a pessoa chegue nela, aquela informação, é válida, né? Sim, sem Então, custos. é isso mesmo, o caminho é esse. Sim. Agora, adentrando um pouquinho já, então, já que nós falamos da afirmação, nessa fase pré-processual, para a gente poder avançar um pouco, tem dois pontos que eu queria abordar com a senhora. O primeiro ponto, eu já até vi que nós temos uma pergunta aqui sobre isso. Eu vou fazer a primeira pergunta, a pergunta para a senhora e depois a gente responde. Tá, tudo bem. Como que funciona? Tem sido um pouco, obrigada, Camila, um pouco controversa essa questão do consumidor.gov nos juizados especiais, né? Parece que ele tem sido visto como uma espécie de um requisito, vamos dizer assim. Como que tem se aplicado isso nos juizados especiais aqui de BH? Bom, a questão do consumidor.gov, ela tem uma certa entendimentos diferentes dos juízes que atuam aqui em Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, mas no estado e no Brasil, né? Nós temos juízes aqui que entendem que as pessoas, antes de entrar na justiça, precisam tentar, de alguma forma, resolver o problema de uma forma extra, pré-processual, extraprocessual, né? Alguma coisa assim. Então, esses juízes que entendem assim, estão entendendo que a pessoa precisa procurar uma plataforma qualquer, e a consumidor.gov é a maior que existe, e com um número de empresas muito grande, né? São mais de 500 empresas que estão cadastradas lá. Então, eles têm essa, esse, esse entendimento, né? Esse posicionamento, aham. Posicionamento que entende assim. Outros não têm esse entendimento, tá? É divergente isso aí. Aqui em Agora, BH, então, está divergente também. Cada juiz está sendo assim. é, há uma divergência entre os juízes da obrigatoriedade de se tentar a plataforma quando ela existe. É claro que se for uma empresa que não está na plataforma, não tem plataforma nenhuma, né, não tem como entrar nisso. Mas se tiver, tem juízes que entendem assim. Aí a questão, por exemplo, processual, né, jurisdicional, que a gente não tem como intervir e quem não concordar ou qualquer coisa assim é recurso, né, que tem que ser feito. Mas, independente disso, a plataforma é uma plataforma mantida pelo Ministério da Justiça, então tem uma credibilidade enorme, tem um índice de resolutividade muito grande, né? E eu falo até por conta própria, porque eu já entrei 2 vezes e consegui resolver o meu Deu problema as 2 vezes. certo. Deu certo, e em questão de menos de 48 horas, é rápido, Sim, né? sim, sim. Ela é bem rápida, é fácil de acessar. E o próprio CNJ está fazendo uma campanha toda para que se use o consumidor.gov. Tanto que tem ideia, por exemplo, no Tribunal de Brasília, já no PJE de lá, já tem uma, digamos, uma aba que você pensa assim, passou pelo consumidor.gov, na hora que você vai distribuir, ele já pergunta Já isso. pergunto. Sim. Então, isso é uma ideia do CNJ mesmo. O CNJ está incentivando que seja usada essa plataforma. E Entendi. ela é de fácil acesso, né? Então, não tem muito problema na questão de usar a forma de usar. Aqui no Instituto, nós já auxiliamos alguns consumidores que precisavam resolver, e era às vezes uma coisa muito simples mesmo de se resolver, não compensava ingressar diretamente com uma ação só se realmente não desse certo, e também tivemos sucesso, obtivemos êxito. O site, na verdade, ele, vamos dizer assim, auto-intuitivo, então você vai preenchendo, ele vai pedindo as informações e o enquadramento correto. Agora eu vou ler aqui as perguntas realizadas pelo Maciel Frico. Eu acho que vai ser mais no sentido da senhora emitir, de repente, a sua opinião, tá, doutora?
Quando o Tá. autor busca o poder jurisdicional para advogado, por que condicionar a tentativa de acordo no consumidor.gov? O advogado não é indispensável à justiça? E aqui logo embaixo ele fez um outro comentário, assim, às vezes a questão material se resolveu, mas o autor busca apenas o dano moral, desvio produtivo do consumidor. Eu não sei qual é o posicionamento da senhora, mas eu acho que nada impede que depois se pleiteie o dano moral, ou não. Pode. Você pode resolver o problema se você está Na naquele momento, né, plataforma. tem um problema de um voo ou de um acesso a um celular, alguma coisa assim. E depois, se você entendeu que tem um dano moral, nada impede que você entre com dano moral. Não Isso não vejo nenhum impede, problema. então, o fato de ter resolvido no consumidor.gov não impede, então, de ingressar com a ação É, relativa ao dano moral. como se fosse o complemento, né, daquela Isso, ação. sim. Uma parte está resolvida, mas a outra não, nada impede. Agora, a questão, como eu já falei, é que cada juiz tem o seu entendimento. A gente não pode, né, intervir nisso e eu, como juíza coordenadora, né, eu mexo só na parte administrativa, eu não tenho Sim, jurisdição. aham. Né? E mesmo só ressaltando aqui, eu sou, na realidade, eu sou juíza titular do juizado criminal. Então, né, eu tenho mais, digamos, Atuação no criminal. afinidade com o criminal do que com o civil. Aham. Não, mas vamos manter mais nessa fase administrativa mesmo do funcionamento. Não, É, administrativo é mesmo. eu Né? A gente acho que está assim, essa questão do consumidor.gov possivelmente ainda vai ter muita repercussão. Existem posicionamentos diferentes. Eu acho que realmente vai ter um debate muito grande ainda, até se consolidar mesmo como que vai ser feito, ser utilizado. Agora, os juizados daqui de BH parece que também tem um balcão de atendimento, né? Que é com algumas determinadas empresas. Como que funciona isso? Nesse período de pandemia, está tendo atendimento? Não tá, mas tem como fazer pelo site, alguma coisa assim? esses se chegar, por exemplo, são poucos, nós temos, a gente não fala, não é bem um pré-processual, que o pré-processual, ele, quem trabalha com pré-processual mesmo é o Sejusc, né? O Sejusc tem toda uma dinâmica do pré-processual, onde a pessoa vai reclamar, fazer qualquer tipo de ação contra a outra, antes de entrar na justiça, até com a realização de audiências de conciliação e tudo mais entre as partes. Mas nós temos lá na nossa termação, é quase que um balcão de atendimento. Nós temos algumas empresas, poucas, umas 6 ou 7, que fizeram um acordo, um convênio com o tribunal, e quando vai uma pessoa reclamar contra aquela determinada empresa, antes de atermar, a gente encaminha aquela pessoa para aquele atendente que fica ali, ou a gente passa o nome, telefone, quando a pessoa não está lá para, né, para um contato no final do dia, para eles entrarem em contato para tentar fazer um acordo antes de ingressar com a ação mesmo. Porque muitas vezes é uma coisa que pode ser resolvida, foi um mal entendido e pode ser resolvido ali, dependendo da boa vontade, né, da pessoa. E nesse caso, não tem uma homologação daquele acordo depois no final. Apenas as partes fizeram acordo e ele não vai entrar não vai mais entrar com ação na justiça. Né? Então não é bem um pré-processual mais ou menos, né? Quase que um balcão de atendimento, uma outra oportunidade que a gente dá para a parte de resolver o problema dela. Conseguir a E o índice de conciliação. acordo nessas empresas, em geral, no nosso lá é muito grande, a média de 70% a 80% Nossa. costumam fazer acordo. Então é muito bom e a gente vê que vale a pena, que muitas vezes a pessoa vai ingressar na justiça por falta até de não entender ou uma conversa não ter sido bem atendido, né? E quando isso muda de figura, é bem atendido ou entende o problema, resolve o problema, seja o que for, a pessoa não quer entrar mais na justiça, ela quer, na realidade, o que ela quer é resolver o problema dela, Sim. né? A finalidade é essa, não é? Eu não quero resolver na justiça, eu quero resolver o problema. Geralmente é assim mesmo. Eu até vi que a É, senhora comentou, salvo engano, na live da doutora Luciana Teniense, assim, sobre as cartilhas do Banco Mercantil. O Instituto de Defesa Coletiva. O Instituto de Defesa o Banco Coletiva, Mercantil é parceiro nosso. O Banco ele é um Mercantil parceiro desses balcões de atendimento, né? é, Então, para quem não sabe, o Instituto de Defesa Coletiva realizou um acordo, né, com o Banco Mercantil sobre a prática da existência de algumas fraudes dentro da agência por parte daqueles funcionários do Posso Contratar. E aí, nessa ocasião, foram
Nessa ocasião do acordo ficaram estipuladas algumas premissas e aí depois deu ensejo a essa cartilha. Vocês têm a cartilha lá também ou não, doutora? Tem, nós temos lá. Mas agora acho que não tinha, já tinha acabado, acho que eu tinha pedido mais para distribuir, que eu acho que tinha acabado já. As que E tinham tem ficado para. ajudado, tem resolvido um pouco? Como que tem sido a Não, acho resolução que está a dessa cartilha? cartilha, mas também encaminha eles lá para o banco mercantil. Eu sei que o número de reclamação do banco mercantil diminuiu bastante. E os poucos que vão, eles conseguem ainda uma grande parte fazer acordo nesse balcão, né? E as audiências de conciliação deles também, em geral, a gente faz alguns mutirões com eles, dos processos que existem, e o índice de acordo sempre é muito grande. Diminuiu bem, nós tínhamos uma demanda muito maior antes de ter toda essa cartilha, né, que foi A feita. ação civil pública, né, que deu ensejo ao É, acordo. antes, antes disso era muito grande. Depois resolveu bem, diminuiu muito mesmo. Ai, Foi que a bom, diminuição muito boa. excelente. Que bom. A A cartilha está intervenção foi disponível. boa, né? A intervenção deu certo. Ah, que bom. A cartilha está disponível no site do Instituto de Defesa Coletiva, defesacoletiva.org.br, para quem quiser ter acesso. E aí, dos atendimentos, nesse período, a senhora tinha mencionado que está tendo um atendimento normal. Presencial não tem previsão de voltar por enquanto. O atendimento por telefone é irrestrito, tanto para advogados como para os cidadãos, ou os advogados, de repente, têm algum setor específico sobre dúvidas dessa questão nova online, dessas plataformas online que estão sendo lançadas pelo TJ. Não, nós temos a pessoa que ligar, nós temos também no mesmo na perguntas frequentes lá onde tem o formulário Eu vou da deixar depois termação. também disponível para quem quiser acessar o link, fica fácil porque É, já está tudo compilado lá, né? isso. Tem os e-mails de cada secretaria, né? Então você pode aí nesse e-mail o advogado ou a parte que quiser saber alguma coisa sobre o processo dele pode encaminhar um e-mail para a secretaria vai responder, ou por e-mail, ou vai telefonar, ou vão entrar em contato para tentar resolver a demanda que foi solicitada ali. E a questão das audiências virtuais, que é o grande problema que os advogados e as partes Já ficam era a minha próxima apreensivos, pergunta já. Se né? estão tendo audiências nesse período de pandemia, elas estão sendo virtuais, então? Não, estão sendo, e as pessoas ficam muito apreensivas, né? Às vezes para usar a plataforma, com receio de a internet dar problema, de cair uma conexão, alguma coisa assim, e até mesmo de conseguir acessar, né? Sim. Quando a pessoa é intimada da própria audiência, no convite que ela vai mandar, ela vai ser intimada, vai ter que informar o e-mail ou o WhatsApp. Na hora que ela informa isso, ela vai receber para poder entrar na plataforma. Nesse e-mail que ela vai receber, tem um telefone da pessoa que vai ser responsável pela execução, pela execução da audiência. Uhum. Então, qualquer dúvida, pode pegar e ligar para essa pessoa, ela vai informar, vai explicar como é que faz, como que entra na plataforma, né? É fácil de baixar, não tem problemas, pelo link mesmo a gente consegue baixar, mas em razão de dúvidas, nós atendemos. E eu não estou com o telefone aqui, mas eu te passo também. Tem o telefone dos nossos coordenadores da conciliação, que qualquer dúvida sobre a audiência, tanto o advogado quanto a parte, podem ligar, que eles atendem. Né? O telefone é o próprio do juizado. Eu vou depois passar o número, que eu anotei tudo, esqueci esse número. Eles ligam, eles vão atender e vão explicar todas as dúvidas, vão tirar as dúvidas todas que tiverem, né, para poder mostrar que não tem problemas de fazer essa audiência. E nós estamos vendo que, à medida que, né, os dias estão passando, as pessoas estão tendo menos dificuldade. Estão ficando mais tranquilas com relação à utilização da plataforma. Né? Talvez por Se der ouvir algum problema dizer. também, desculpa te interromper, doutora, mas eu imagino até porque se der algum problema também, nada é absoluto, nada impede que seja remarcado isso. De repente a Claro, internet cai, a conexão, é né? óbvio. Se der, é como assim, tem o telefone. Você vai conversando pelo WhatsApp ou pelo telefone mesmo, deu um problema, ou ligou, não, então você tenta voltar. Se não conseguir voltar, vai adiar aquela audiência, vai passar, vai remarcar, né? E o juiz está sempre a posto para poder resolver qualquer problema, né? Então, ele fica
ele não está em cada sala, porque são várias audiências ao mesmo tempo, da mesma forma que a gente fazia na questão presencial, mas ele vai estar ali, né, esperando para entrar ou resolver qualquer problema Prontidão, se for que tiver que necessário, pode chamar que ele entra. pode chamar que ele entra na sala lá e resolve o que tiver que resolver. Então não tem problema maior, né? E realmente o número de audiências que estão com problema está só diminuindo, né? Nós não estamos com tanta audiência mais com problema. A maioria das pessoas consegue entrar, consegue acessar, a audiência realiza, né? Às vezes dá um probleminha ou outro, mas no final das contas, né, é bem mais fácil, né? Até porque as pessoas vão começar a conhecer e começam a entender que as coisas vão ter que ser assim e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Sim, na Não verdade, tem. como começou tudo tão repentino, né? Não era nada esperado, então eu imagino que É, não deva ter tido um planejamento. Vocês devem estar andando e construindo a carroça ao mesmo tempo, né? é. Nós estamos Basicamente, desenhando ainda, nós estamos rascunhando ainda, sim, né? fazendo E os vamos, à testes. medida que vai uma coisa dar certo ou dar errado, a gente vai mudando, vai aprendendo, vai colocando, não, isso aqui deu errado, então esse caminho não tá bom, não. Vamos para outro caminho que tá melhor. E vamos fazendo sim, aceitando as opiniões e, né, de todo mundo que participa disso, né? Sim, verdade. Que é É muito importante. importante. E eu, para quem quiser até ter mais informações, parece que o TJMG expediu uma portaria, né? Eu anotei aqui, portaria 6.414, regulamentando mesmo esse procedimento das audiências. Tem portaria específica, né, sobre das audiências virtuais, não só as de conciliação como as AIJs, né? Tanto não só do juizado, como da justiça comum, né? A regulamentação é igual para todo É mundo, geral, sim. é geral. E tem a cartilha que mostra como acessa a plataforma, essas dúvidas tem na cartilha que te ajuda bem a olhar isso. A cartilha também está disponível no site do TJMG, né? Tá. Tem algum critério, doutora? Assim, todas as audiências hoje que estão sendo designadas já vão ser audiências virtuais ou tem algum critério específico para selecionar qual que vai ser virtual, qual que não vai? Não, hoje nós temos que pensar o seguinte: existe uma pequena diferença da justiça comum para o juizado. No juizado, logo em abril, houve alteração da lei. Né? A Lei 9.099 foi autorizada, foi alterada para falar que a audiência pode ser não presencial, né? E colocando a audiência não presencial, inclusive, como se for marcada, como obrigatória e não optativa. Né? Na Lei 9.099, falando que, inclusive, que a lei prevê que se a pessoa não comparece, o que vai acontecer? Vai ser proferida a sentença. Né? Então, ela deu obrigatoriedade quando é marcada a audiência de conciliação, não, eles escrevem até não presencial, de qualquer forma que puder ser. Eles não vinculam a só a videoconferência, tem gente fazendo audiência até por WhatsApp, qualquer forma que você conseguir fazer virtual. A lei Né? Tem também, tribunais ela que estão fala fazendo de recursos, ela fala de recursos tecnológicos tecnológico. transmissíveis, né? Alô? Oi, doutora? Tá ouvindo? Doutora, oi, acho que foi a minha que travou aqui, perdão, fiquei fora um pouquinho. Eu acho que foi. Não, mas então, voltando lá. Aí as audiências hoje, né, elas, então, pela própria Lei 9.099, elas podem ser não presenciais. E como nós estamos nessa questão da pandemia, que o tribunal proibiu, né, nós não podemos fazer audiências presenciais, exceto aquelas pode fazer uma coisa de réu preso, mas com uma parte só lá, só com a testemunha dentro da justiça, mais ninguém, né? Então foi bem regulamentado isso pelo tribunal. Então, atualmente, a única forma que a gente tem para fazer audiência é a virtual. E cada um na sua casa, ou no seu escritório, onde for.
né? Ninguém na justiça. Todas já estão sendo designadas virtuais. Só se Todas tiver são alguma designadas. exceção que a pessoa não pode ir, É, porque às vezes está no grupo de risco. é, mas aí se tiver de fazer em casa, nós já tivemos caso de senhoras, né? Conversando até com o juiz, com um colega há 2 dias atrás, ele falou que ele fez audiência já com pessoas de 80 anos, 80 e poucos anos, na própria casa, que um filho, alguém ajudou a entrar na plataforma, né? E que fez a audiência, transcorreu tranquilamente, sem problema nenhum. Mas o que a gente vê é o seguinte: quando puder ter presencial, nós vamos ter que esperar para ver como que o tribunal vai regulamentar isso. A gente não pode prever o que vai acontecer assim, com certeza. Por quê? Provavelmente nós vamos voltar devagar, né? Não vai poder ter o atendimento presencial que a gente tinha antes da pandemia. A aglomeração hoje, durante um bom tempo, não vai poder ter, né? O distanciamento entre as partes numa sala de audiência, quem conhece sala de audiência, né, sabe que as salas são pequenas. Você não vai poder colocar aquele número de pessoas que você colocava dentro da sala, porque o espaçamento entre uma e outra é mínimo, né? Não tem como você falar que vai ficar fechado, ambiente distância mínima de 2 metros, como que você vai colocar? Você coloca 2 pessoas dentro da sala, 3, dependendo do tamanho da sala. Então, nós vamos ter que pensar numa solução para resolver essas audiências. Essas que, para as partes que não têm condição de talvez fazer no virtual, como faríamos numa forma de uma semipresencial? Não sei. Tem que pensar, mas nós só podemos fazer isso depois que o tribunal nos der as regras a serem seguidas. Sim, então, só para deixar claro aqui que eu vi alguns comentários ali, então, se de repente a parte não tem acesso à tecnologia, não tem como fazer, não tem internet em casa, não tem como comparecer, é possível peticionar justificando isso, e aí a pessoa vai ficar um pouco na fila de quando essa questão voltar, voltar para poder designar essa audiência, né? Se for a questão, vai ter que ser toda presencial, aí se demorar 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, vai criar, na realidade, a gente vai criar uma fila, né, dessas pessoas que não podem, que não conseguem fazer, vai criar uma pilha, a gente fala, uma pilha de processo, né? Não é pilha de processo, que é processo eletrônico, mas seria mais ou menos isso. Vai entrar numa remarcação, aguardando para quando puder remarcar. E aí, quando, só Deus sabe. Nós não temos a mínima ideia. E assim, só para concluir então essa questão da audiência, as atermações também estão tendo audiências virtuais, então, né? Nós estamos fazendo todas as atermações virtuais e quando puder ter atendimento presencial, com certeza nós vamos continuar com as duas coisas. Nós vamos ter atendimento presencial e vamos ter atendimento virtual também. Vamos tentar mesclar as duas até para conseguir atender mais pessoas, ficar mais fácil para todo mundo, né? O deslocamento né? A gente hoje está entendendo que o deslocamento muitas vezes é desnecessário. Né? Não tem necessidade muito de resolver online, né? Pois é, se der para resolver online, né? Igualzinho banco. O banco, quando começou a mexer, a tratar, a trabalhar, né? Pagando conta, fazendo isso no computador, né? Você tinha poucas opções para fazer. Hoje você faz tudo pelo celular ou pelo computador. Você não vai no banco mais, né? Você vai no banco, mais prático, né? E é tudo seguro, quer dizer, não tem problema. A gente faz tudo pela internet e é seguro e a gente não tem mais aquela coisa de ir ao banco, né? Você não vai no banco pagar a conta, você vai tirar dinheiro, você tira no caixa eletrônico. Você não vai no banco. Você pode contar. Transferência, pagar conta, tudo pelo aplicativo. Você fica anos, né, sem ir na sua agência. Então, a tendência, eu acho, de tudo vai ser essa, né? Sim, de tudo. Só uma última pergunta, então, sobre as audiências. Como que está a pauta das audiências dos juizados especiais aqui de BH? Sim, está marcando, está muito longe? Não, nós estamos marcando. Tem juiz que já está marcando, assim, como nós estamos ainda com um número menor de audiência do que a gente fazia antes, né? Mesmo porque a gente depende de estagiários, nós estamos sem contratar estagiários, porque está suspenso, né? O concurso ficou suspenso, então estamos com essa defasagem. Tem esse problema de servidor, né? E essa questão da pandemia, né? Nem todo mundo consegue fazer tudo de casa, né? Até consegue, mas não tem alguns não têm agilidade, né? Que
Então, o número de audiências que a gente faz por dia ainda está menor do que a gente fazia presencialmente. Mas também, como tem muitas pessoas que não querem fazer ou estão tentando ainda, né, não, o receio, tentam que não marque a audiência, né, pede ao juiz para não marcar, e alguns juízes acabam não marcando, mas já tem gente que está fazendo pauta até agosto, setembro, já tem pauta. Ah, então assim, não tá tão distante, tá perto, né? Não, mas 2 meses. mas vai ter uma pauta, nós vamos ter um problema de audiência sério, quando voltar tudo a tramitar mesmo, esse processo mesmo que não tem, que a parte está sem advogado, eles não estão marcando a audiência só quando a parte pede. Porque como ele não está tramitando, se a parte não pediu, você não vai marcar. Então, esses estão todos parados. Isso tudo vai marcar quando acabar, quando puder voltar ao presencial. Então, nós vamos ter problema de audiência, de pauta de audiência, de demora. Esse ano não vai ser fácil, não. Vai ser bem complicado. Na verdade, em todos os setores, né, Em doutora? Então, todos assim, os não setores. só aqui no Instituto também, nós ficamos em home office, porque, assim, atendendo à distância, porque realmente está muito complicado. Tem uma pessoa perguntando, o Heitor Trindade, sobre como ficarão as audiências de instrução, em que será necessária a oitiva das testemunhas. Também vai ser feita virtualmente? O juiz vai colher, não sei se de repente o juiz leigo vai colher o depoimento? De acordo com essa portaria, né, que já foi mencionada, quando se trata de AIJ, a testemunha é ouvida no próprio juizado, no caso do juizado, e vai estar presente, nesse caso, só o servidor que vai ficar lá e a testemunha. Juiz, advogados, né, o juiz leigo que for, estarão em cada um no seu respectivo ou escritório ou casa. Tá? Então, mas isso também, a marcação de AIJ vai depender do juiz marcar. No consumidor, nós temos um número muito pequeno de audiências de AIJ, né? Não é muito grande. Mas alguns juízes estão marcando, mas eles estão marcando dessa forma. Né? Por exemplo, quando é só depoimento pessoal, muitos estão fazendo na própria audiência de conciliação, já faz o depoimento pessoal ali mesmo e já está resolvido. Transforma em AIJ. Fica a audiência una, na verdade, né? Isso, quando é só depoimento pessoal, né? Que a parte já está ali, você já ouve, faz o depoimento pessoal dela e pronto, virtualmente, encerra a instrução. Entendi. Nosso tempo assim já está bem adiantado. Eu ainda tinha alguns assuntos para falar com a senhora. Então, se porventura a gente pode encerrar um pouquinho e aí só para salvar e depois a gente volta? Claro. A senhora tem disponibilidade? Tenho, tranquilo. Então tá. Sem Então eu vou problema. fazer a última pergunta antes da gente voltar, que Tá. em relação a essa questão do processo. Como que tá a duração média, assim? Eu não sei se vocês têm uma estimativa do tempo de vida do processo nos juizados aqui da capital, ou se a estimativa é nacional. Como que está isso? Tempo médio do processo? Nós não temos essa estimativa aqui de Minas Gerais. O CNJ divulga, né, todo ano a Justiça em Números, e na Justiça em Números que ele divulgou ano passado, a média do processo no juizado, até a sentença, seria mais ou menos 9 meses. E indo para a turma recursal, voltando, né, estando transitado e julgada a sentença, né, até a baixa, digamos assim, a média de 1 ano e meio. Mas eu acredito que a nossa média seja mais ou menos essa também. Não fica muito diferente disso, não. Né? Nós temos processos que encerram mais rápido, né? Porque 9 meses, a maioria, quando tem audiência de instrução e julgamento. Não havendo instrução e julgamento, eu acredito que uns 6 meses, por aí, a média dos processos. E a turma recursal aqui também não tem muito atraso, não. Depende muito de processo, né? Então, se, por exemplo, já tem uma pauta para setembro, daqui 3 meses, pode ser que na própria audiência já resolva. E a sentença seja dada ali, ou daí 1 semana, 2 semanas, né? Então, tudo Pergunta, doutora, ela é campeã na verdade, esse assunto é campeão de pergunta aqui no Instituto, porque a gente orienta os consumidores a comparecer aos juizados especiais e eles falam, mas será que vai demorar? Quanto tempo que demora? O meu processo vai sair? Demora muito, 1 ano, 5 anos? Mas eu não sei, eu não posso falar, a gente não tem esse dado certinho, né, para falar certo. Mas eu tenho certeza que é muito menos que na justiça comum. É isso que a gente
gente fala, olha, vai É depender muito. do desenrolar do seu caso, mas é melhor procurar os juizados especiais, porque vai ser possivelmente mais rápido do que na justiça comum, A além chance de... comum ser mais demorado é 90%. Eu acho que eu até dei uma olhadinha mesmo nessa justiça em números do CNJ, É, a duração da justiça comum estava maior do que a ela é dos bem juizados maior, especiais. bem maior. Até pelo rito E do outro, processo, né? O rito dele é muito mais complexo do que o do juizado. O rito do juizado é mais célere, né? A sim, intenção da lei já é essa. Então é por isso que não tem é, recurso, tem agravo, né? Então isso tudo agiliza bem, né? E como que está o número das demandas hoje no juizado especial daqui de BH? Está muito alto? Pode ser um número considerado alto, um número baixo? Os Nós processos temos. ativos, vamos dizer assim. Não, ele é bem alto. Eu não peguei o número completo, mas eu tenho. Ele é o volume de processo, né? Se você for pensar, a gente distribui só de atermação, se você multiplicar isso por 2, vai ser o quê? Uns 4.000 processos mês, talvez, por aí, porque só na É, atermação distribui 2.000, entendeu? A média de processo da distribuição na atermação são 2.000 por mês. Se você pensar nisso, que o advogado talvez o dobro disso, uma coisa assim, né? Aí pode ser que, né, a média vai ser uns 4 e pouco. Eu não olhei o número total, te falo. E a pandemia, a gente fica longe de falar isso toda hora, né? Então você esquece. não. Mas a senhora conseguiu perceber, se vocês conseguiram perceber, na verdade, se houve um aumento nesse período de pandemia ou ainda é muito cedo para poder precisar se vai aumentar as demandas ou não? Porque acaba que muitos negócios jurídicos Não, ficam assim, é, frustrados, né? vai aumentar, eu tenho quase certeza que sim. Né? Ainda não está aumentando, porque como está com esse atendimento todo precário, né? É, os processos sem advogado não estão tramitando, não está correndo prazo. Então, a termação não está atendendo presencialmente, está atendendo só virtualmente, mesmo assim tem um mês. Né? A pandemia está desde março, nós estamos com 3 meses, assim, e só no último mês que nós começamos a fazer isso. Então, o número hoje de processos que nós temos distribuído nesses meses foi bem menor. Mas, com certeza, tem uma demanda reprimida aí que vai vir com força. Nós estamos Sim. aguardando e esperando e preocupada com essa demanda, Preparando, tentando preparar também, né? Eu tentando imagino. preparar e tudo, porque vai vir, não tem como. E nós vamos, essa questão toda, essa relação de contrato, né, de seja ele que contrato for nessa pandemia, uma infinidade de contratos tiveram problemas, né? De uma parte ou de outra, ou de ambas, né? Está bem complicado. Então, as coisas que não são. Os urgentes estão entrando agora, mas o que não for urgente vai ser discutido depois, sim. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Entendi. Bom, doutor, então vamos fazer a nossa pausa, pessoal. Vou pausar aqui por 5 minutos, eu vou encerrar a live, porque o Instagram só pode fazer por 1 hora. E na verdade nós já estamos basicamente no final, mas é só porque tem algumas perguntas. E aí a gente faz, se a senhora puder, daqui uns 5 minutinhos eu inicio outra live, aí eu peço que quem estiver assistindo, se também tiver interesse em continuar, fica à vontade para poder entrar. Não vai demorar mais, prometo, só mais uns 10, 15 minutinhos, também não vou tomar mais o tempo da senhora. Não, tudo bem, eu te espero. Pode deixar. Tá, joia? Obrigada. Combinado, então. Até mais. Espere aí, hein, pessoal. Tá. Voltamos. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperar a doutora Flávia voltar para nós podermos encerrar a live. Voltamos. Voltamos. Doutora, eu tenho uma pergunta para a senhora que, assim, é o que interessa muitas pessoas, tanto os advogados como as partes. Eu não sei se a senhora vai saber me responder. Como que está a Vamos. questão dos honorários? Da expedição dos alvarás? Já está sendo liberado eletronicamente ou vai ter de esperar? Tudo eletrônico. Os alvarás são todos normais. Não tem problema nenhum com o alvará. O alvará
o tribunal disponibilizou, fez né, para que pudesse ser tudo eletrônico, e os alvarás estão sendo expedidos normalmente. Todos que já estão em fase de expedição, né? Estão todos sendo expedidos e entregues, e já normalmente já deposita na conta da pessoa, né? Que ela informa o número da conta de banco e já vai direto para a conta. Só algum caso ou outro que não consiga fazer assim, que faz o físico, né? Aí a pessoa marca um dia e hora, ele vai lá e busca. Se está tendo algum problema com o alvará, se alguém está tendo alvará, é só mandar o e-mail naqueles e-mails que estão lá da secretaria, que a secretaria vai tomar providência rapidinho. Porque eles estão. É só porque talvez não tenha pedido, alguma coisa assim, mas está normal. Não, aqui nós não tivemos conhecimento em relação a isso ainda não. Mas é só porque é um assunto que muitas pessoas. Porque assim, agora dando um exemplo, né? Não aqui em BH, mas tem muitas cidades do interior em que eu não sei, eu imagino que às vezes ele seja físico, a expedição do alvará físico. E aí as pessoas podem ficar um pouco com essa dúvida. Onde já for o eletrônico, é possível requerer ter um formuláriozinho no site do TJMG que preenche informando qual que é a conta que quer ser transferida e está correndo normal quanto a isso, pelo menos aqui em BH, né? Não, e tá, o mesmo sistema que é disponibilizado aqui em Belo Horizonte está disponibilizado para o interior inteiro. Entendeu? Então, todo Tá. mundo Então no pode estado fazer. Eu acho que não tem problema, não posso afirmar, mas eu sei que tá, sim, acredito que esteja correto, que não tenha problema, não. Tá? Acho que está funcionando bem. Porque no princípio, inclusive nos primeiros dias que teve, né, da pandemia, que fechou o tribunal, realmente nós tivemos muita reclamação, muita dúvida com relação ao alvarás. Mas logo depois foi normalizando e hoje já tem mais tempo que não tem nenhuma reclamação, nada que chega na coordenação sobre a questão de alvará. Acho que está dando certo. Não estão reclamando, é porque se tá... não está tendo reclamação, É, possivelmente deve estar dando certo, né? exatamente. Doutora, nós recebemos duas perguntas aqui específicas na página do Instituto, mas eu acho que às vezes já até foram respondidas. Mas eu vou perguntar aqui de novo, só para a gente pincelar rapidinho e já encaminhar para o encerramento da nossa live. A doutora Érica, advogada, ela perguntou se com a pandemia os juizados especiais pretendem continuar com as audiências virtuais. Sim, pretende. Veio para Pelo ficar, menos então. conciliações pretende, mesmo porque a lei, como nós já falamos, a lei, né, tá autorizando, né, e nós estamos vendo que se resolve o problema, tipo, por exemplo, se resolve o problema de precatória. Ó, isso você não, né, em vez de pedir uma precatória, você faz audiência virtual, entendeu? E sim, e tem juízes que eu tenho ouvido que querem continuar preferencialmente com as virtuais. A presencial só em último caso. Eu tenho a impressão que o nosso perfil vai mudar bastante. Principalmente assim, aí eu acho que agora já passa de ser uma coisa de, vamos dizer, como se fosse da administração. A partir do momento que isso já está previsto em lei, É, já vai ser aplicado de qualquer forma, né? Não tem é. como correr disso, não. Não, cabe. É a Realmente mesma coisa acostumar. que o processo eletrônico. Cabe a todo mundo aceitar e aprender a mexer e aprender a fazer, ou então mudar de profissão. É. Porque não tem como, assim, o processo eletrônico Mas em veio para tudo ficar, também, nem é só no direito, né? tudo também está seguindo essa tendência Não, virtual. a gente vê que, por exemplo, você vai ver que muitas reuniões que você deslocava para em determinado lugar, até cidades, né? Tudo isso para fazer uma reunião. Hoje não vai, daqui para frente não vai acontecer mais. Vai ser tudo feito pela internet. A não ser aqueles casos que realmente, efetivamente, você precisa, né, da questão presencial. Mas fora isso, o que deu certo com o virtual vai continuar funcionando, porque o mundo não vai ser o mesmo, né? Nós vamos viver num mundo completamente diferente que nós vivíamos antes. Completamente diferente. Não vai voltar ao mesmo depois da pandemia. Não, é outro mundo. Né? E nós estamos aí trabalhando ativamente, temos que nos adaptar às mudanças, mesmo que inicialmente a gente não goste, tenha algum receio delas, mas devagar a gente vai acostumando, vai introjetando Tem que ter a aquilo colaboração também, né, doutora? Para dar certo, tem que ter a colaboração de todo mundo. de Então, todo assim, mundo. tanto dos advogados, dos servidores, dos juízes, das partes. É um momento que todo mundo está aprendendo junto, né? Então, estamos todos andando juntos nisso daí. É. Então, é uma questão de
readaptar, adaptar mesmo a essa nova situação. E fazendo só um parêntese aí, doutora, a questão até dos servidores que a senhora mencionou, por exemplo, quando nós começamos com as audiências virtuais, com atendimento às partes para termação, né, os servidores não tinham nenhum conhecimento sobre isso. Né? Nós estamos desenhando uma forma de agir. E todos no maior entusiasmo, com toda boa vontade, querendo resolver, querendo que dê certo. Né? Aliás, eu tenho muito que elogiar, né, a equipe do juizado, tanto da conciliação, quanto da termação, quanto do atendimento às partes. É fenomenal. Eles estão, assim, compraram a ideia, estão trabalhando muito para que isso dê certo, né? Porque a gente fala que no home office a gente trabalha muito mais. E é isso que está acontecendo. A gente conversa, a gente recebe, né, fora de hora, você tem uma ideia e conversa, e eles estão muito empenhados que tudo dê certo. Tanto que eu falo, quando alguém tiver dúvida, pode ligar para eles, que eles estão totalmente disponíveis. Mesmo estando em home office, está tendo atendimento normal. Tá, e eles compraram a ideia e estão entusiasmados com isso, estão dispostos a fazer tudo para dar certo. Inclusive, né, essa questão do fornecimento de informação, né? E fornecer as informações necessárias para que isso dê certo. Então, a equipe está muito ajustada e muito enfronhada nessa nova modalidade de atuação, digamos assim. Acho que eu tenho confiança que vai dar certo. Confio. Não, eu também tenho. Com fé em Deus vai dar certo. Eu acho que realmente é o futuro mesmo. Então, pode ser que às vezes tenha uns tropeços, e não só assim, por parte Claro, de vocês, mas por nossa parte também, como todo mundo. advogados, mas aos poucos isso vai se ajustando. Igual eu imagino quando foi implantado o PJE, assim, eu não peguei muito, eu já peguei depois dele essa parte, mas eu imagino que deve ter tido isso, muita Não inconsistência, sistema falhou, até hoje tem, na verdade, né? tem. Faz parte da tecnologia essa instabilidade, às vezes, vamos dizer assim. E faz parte do ser humano não querer mudar, né? Você está adaptado a uma determinada realidade, é muito mais Sim, cômodo, com muito mais medo de fácil. Está mudar. funcionando, para que eu vou mexer, né? É verdade. Tanto que não foi mexido assim, não teve uma alteração muito grande nessa questão de audiência, de coisas virtuais, porque estava funcionando. Mas quando veio um vírus que mudou completamente a vida de todo mundo, nos fez mudar a forma de agir. Então, nós temos que mudar mesmo, não tem E outra com o opção. passar do tempo, já vamos possivelmente acostumar a essa nova realidade, ver o tanto que ela é benéfica, traz Isso, benefícios e já é em constante evolução, né? Vamos dizer assim. isso E como mesmo. que está funcionando, doutora? Está tendo despacho? Eu sei que assim não é a atuação da senhora, mas pelo que a senhora vê, está tendo despacho virtual também? Normal, o, o Consegue fazer o tribunal, despacho? os despachos estão normais e até mais. O próprio Tribunal de Justiça divulga quase que semanalmente o número de atos que foram praticados nessa pandemia, nessa quarentena, né? Muito maior até do que o normal, do que o dia a dia. Nós Qual que é a estamos. plataforma que estão? Tem uma plataforma específica para esses despachos ou é Não, é no próprio algumas outras PJE, coisas como Zoom? no PJE mesmo. Os Ah, é proce- mesmo? o processo está tramitando normalmente, né? Não, sim. Não, perdão, eu não me expressei bem. Eu falo, por exemplo, se de repente a parte que é despachar com o juiz. Ah, tá. Aí, eu não me expressei bem. Aí, por telefone, tá tendo esse despacho por Aí videoconferência. cada juiz tá fazendo de um jeito. Tem juiz Aham. que vai por telefone, outros, a própria secretaria ou alguém pode resolver. Se quiser conversar, eles, né, sempre tem acesso ao juiz. E o juiz vai responder como que está sendo feito o acesso. Porque nós temos juízes que estão em grupo de risco, temos, né, tem juízes né, em situações diferenciadas. Mas estão, né, alguns estão indo, alguns vão até o juizado e atendem. Então depende muito do juiz e de qual atendimento que está sendo necessário. Realmente é necessário? Realmente, talvez a triagem hoje esteja mais rígida, talvez, do que antes, que era presencial e não tinha. O juiz estava lá o tempo todo e a parte de Chegava casa e você entrava. atendia. Uhum. Né? Agora, como é tudo mais, está mais difícil, acredito que essa triagem, né, do que efetivamente é necessário deve estar sendo maior. Né? Uhum. Não tem certeza que está, mas o atendimento existe. Entendi. Já estamos encaminhando, então, para o
final da nossa live. Acho que nós abordamos todos os pontos que eu tinha separado. Teve alguma coisa que nós não falamos que a senhora gostaria de falar, de dar destaque, de repente no trabalho de vocês, lá nos juizados, alguma coisa? Não, é isso mesmo. É realmente falar com as pessoas que podem entrar com a termação, né, que a termação está funcionando virtualmente, né, nos endereços que nós vamos deixar, né, vai deixar tudo marcado. O atendimento às partes, para as partes também, se quiserem manifestar num processo que já existe, pode procurar também da mesma forma, mandar por Mas a e-mail. manifestação vai. Como que fica sendo a manifestação nesse caso? Como assim? Uma termação, por exemplo, que a pessoa quer se manifestar no Eu, processo. eu entro, por exemplo, eu quero atermar. Aí eu mando, eu entro no site, naquele lugar lá do Covid, é, no site do tribunal, né? Onde tem Covid, aí eu entro em perguntas frequentes. Na número 13 tem lá um link que vai te mandar para um formulário que eu vou mandar eu vou preencher e vou mandar. Esse formulário vai chegar lá para a termação. Ou então, eu posso mandar o e-mail direto, posso pegar aqui e anotar, que o e-mail é aquele atendimento.curitiba@tjmg.jus.br. Eu posso mandar o e-mail, aí eu tenho que, porque no formulário já tem os dados necessários. A vantagem do formulário é que já tem os dados que eles precisam, né? Inicialmente. Mas se mandar o e-mail, eu posso mandar um e-mail resumindo mais ou menos o meu problema e dando os meus dados todos, né? E principalmente o telefone para a pessoa entrar em contato comigo. Porque o que acontece é o seguinte, na hora que a termação recebe o e-mail, ela vai pegar e ligar para aquela pessoa para poder conversar com ela, para ver, instruir, ver o que que faz. Aí daí para frente eles vão conversando. Entendi. Eu falo assim, para manifestar no processo após a termação. Já tem um processo que é por meio de atermação e pode ser por e-mail também? Pode. Ele é da mesma forma. Lá na hora, no link lá, tem um formulário de atermação e de atendimento às partes. Você clica no atendimento às partes. Ou então você manda um e-mail para gesp.atendimento@tjmg.jus.br. E da mesma forma, vai chegar no atendimento, aí um servidor ou um estagiário vai pegar aquela demanda, vai ligar, quer dizer, se a pessoa for mandar e-mail, não deixe de mandar o telefone, nome completo, número do processo e o telefone, que alguém vai entrar em contato com ele para saber, é só isso, até para assinar aquela petição, ajuda a escrever, porque no atendimento das partes nós também ajudamos, né, a pessoa a redigir. Ajuda a redigir se for o caso, manda para a pessoa assinar, ele assina, devolve. E se a pessoa, por exemplo, digamos uma pessoa mais humilde que não dê conta de mandar já em PDF, nós mesmos transformamos em PDF para colocar dentro do PJE. Tá? Muito bom que tem Então esse auxílio. não, por isso, e isso é que a minha ideia é que isso seja bastante divulgado para que a gente tenha aumente esse número nosso de atendimento, para quando voltar o atendimento presencial, que não vai voltar como normalmente, né, não vai ser da mesma forma, mas vai voltar aos poucos, né, nós não tenhamos um volume, né, aguardando muito grande, senão vai fazer aquela fila na frente do juizado e nós não vamos conseguir atender. Então é preferível que a gente já consiga o máximo que a gente conseguir atender agora. É importante isso. Eu acho que para todo mundo. Não, para todo mundo, até porque a pessoa vai ficar esperando, né? Na fila e acaba que, querendo ou não, vai gerar mais uma aglomeração. Não, aí vai ter que distribuir senha, né? Vai ser aquela confusão. Então, se a pessoa É, puder fazer virtualmente, é bom. Para ela que não sai de casa, não arrisca, não tem nenhum risco com relação à Covid, né? É o mais importante. Não tem que sair de casa ou pegar ônibus, ou seja, carro, táxi, o que for, uhum. né? Não vai encontrar com ninguém. E para o servidor também a mesma coisa, ele também está seguro. E as demandas vão andando, vão continuar a tramitar sem que tenha necessidade de esperar voltar ao presencial, né? É uma importante que a gente faça isso e que realmente incentive todo mundo a procurar esse meio. Sim. Então, depois eu vou deixar, quando nós encerrarmos aqui a live, todas essas informações que nós colocamos. A cartilha, o link do site do TJ, onde tem essas informações da aternação, do atendimento virtual, os telefones. Depois a senhora me passa os telefones, a senhora me passa
os e-mails, porque até mesmo a parte que fala do endereço dos juizados especiais aqui em BH. Ainda não está tendo atendimento, mas mais para frente, quando voltar, a gente vai deixar tudo aqui para quem tiver interesse poder pegar esses Isso, dados. tem problema não. É o ideal que a gente consiga, né, aumentar esse atendimento virtual. Sim. Bom, então eu quero agradecer muito todo mundo que acompanhou a live até aqui, que veio, que esperou e a gente voltou. Obrigada pela paciência, né, pela interação. Geralmente é a doutora Lília que faz as lives, mas ela tá dando um descanso, ela volta depois e eu tô aqui hoje. Tá O ótimo, nosso papo excelente. também o nosso papo também, doutora, foi assim extremamente produtivo e eu quero agradecer a senhora por isso, agradecer por ter aceitado participar, pela disponibilidade, pelas explicações. Eu acho que ficou tudo muito claro. E eu queria agradecer a senhora mesmo por essa paciência e simplicidade da senhora para poder falar conosco. Nós estamos às ordens, quando precisar, nós estamos sempre às ordens. E eu que agradeço a oportunidade, né, de divulgar esse trabalho novo que nós estamos fazendo lá no juizado, que é um piloto ainda, mas que nós temos que divulgar para continuar, para dar certo e para continuar, para a gente aperfeiçoá-lo, né, cada vez mais. Eu agradeço e Obrigada. estou sempre às ordens. Tá Tá? bom, Muito obrigada. obrigada pela disponibilidade da senhora. Semana que vem nós vamos ter mais uma live. A live vai ocorrer na sexta-feira. Deixa eu olhar aqui. O tema vai ser os desafios e as perspectivas das organizações de sociedade civil em tempo de pandemia. Vai ser com a Camila Mello, que é uma analista de projetos aqui do IDC, e com a doutora Bianca Monteiro, também, que é uma advogada especializada no terceiro setor. Eu vou tentar deixar a live gravada aqui. Eu tô vendo um comentário aí. A primeira eu já consegui deixar, por isso que a gente interrompeu um pouquinho antes. Vou tentar deixar gravada essa segunda parte também, porque muitos consumidores acabam vendo depois. Então, o Isso. pessoal está convidado para a live de semana que vem. A senhora também, se a senhora tiver interesse, a senhora está convidada. E muito obrigada mais uma vez a todos. E a senhora também. Obrigada, doutora Eu que Flávia. agradeço. Até logo. Tchau, até Tchau. mais. Tchau, pessoal. Tchau.